outros bancos que serviram ao sistema, Banco Rural, que aos anos de 2005 e 2006, o secretário da Cinfra, secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, do governo Blairo Maggi, era Luiz Antônio Pagô, que Pagô era um secretário muito dinâmico, vez que ele geria a Cinfra com muita autonomia, tendo em vista a confiança que Pagô tinha com o governador na época dos fatos Blairo Maggi, que a relação de confiança existente entre Blairo Maggi e Pagô era antiga, tendo em vista que antes de ser secretário da Cinfra no governo Blairo Maggi, Luiz Antônio Pagô já trabalhava nas empresas da família Maggi, tendo conhecimento, o declarante, que Pagô começou a trabalhar com o pai de Blairo Maggi, André Antônio Maggi, continuando com Blairo nas empresas até assumir a Cinfra a convite desse Blairo, que no ano de 2006, como já dito anteriormente, Pagô estava à frente da Cinfra no estado de Mato Grosso, tendo ele, Pagô, realizado muitas obras, principalmente de pavimentação e recuperações de rodovias e pontes no interior, sendo que algumas dessas obras foram executadas sem o processo licitatório devido, que entre o final do ano de 2005 e começo do ano de 2006, havia uma dívida do estado de Mato Grosso em face das construtoras que executavam as obras perante a Cinfra, em um valor que superava 130 milhões de reais, e o Estado não possuía as receitas orçamentárias necessárias para quitar tal dívida. Que tais informações o declarante tomou conhecimento desde a época que era deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e confirmou a existência da dívida no início do ano de 2007, em razão de ocupar o cargo de vice-governador do Estado de Mato Grosso, que diante da existência dessa dívida vultuosa da Cinfra perante as construtoras, Pagô levou o problema até o então governador do estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, que diante da autonomia que Pagô tinha dentro da Cinfra, Blairo Maggi somente tomou conhecimento da dívida da Cinfra depois que ela atingiu um montante vultuoso e se tornou um problema que Pagô não poderia resolver sozinho, pois precisaria de dinheiro e orçamento, que Blairo Maggi, ao tomar conhecimento, ficou muito nervoso e com raiva e determinou que Pagô procurasse Éder de Moraes, que na época estava no MT Fomento, pois Blairo Maggi dizia que Éder havia trabalhado no sistema financeiro por muitos anos e que com a experiência de Éder poderia encontrar a solução para resolver o problema dessas dívidas do Estado em face das construtoras, que foi realizada uma reunião entre Éder Moraes, Pagô, Valdir Teis, ex-secretário de Fazenda do governo Blairo Maggi, e Blairo Maggi, sendo que nessa reunião foi exposto para Éder Moraes o problema das dívidas existentes, que Éder de Moraes nessa reunião expôs a todos que através de uma engenharia financeira de empréstimos com os bancos poderiam resolver esse problema, sendo que com os empréstimos contraídos pelas construtoras em face das instituições financeiras, conseguiriam pagar parte das dívidas, cabendo ao Estado garantir as operações financeiras mediante emissão de documentos que comprovassem os créditos que as construtoras mantinham com o Estado. Que Éder também disse que a elaboração do orçamentos financeiros seguintes do Estado de Mato Grosso destinariam mais recursos para a Cinfra no intuito de liquidar as dívidas do Estado de Mato Grosso em face das construtoras e dessas em face das instituições financeiras. Que a reunião foi concluída, tendo Blairo concordado com a ideia de Éder Moraes, tendo Blairo determinado a Éder que executasse o plano traçado na reunião, que Éder de Moraes iniciou os contatos com as instituições financeiras, sabendo o declarante que ele contatou os bancos, BIC Banco, Daicoval, BMG, Banco Rural, e dentre outros, que o declarante tem ciência de que alguns representantes dos bancos vieram até o estado de Mato Grosso,
sendo que Blairo teria se reunido com os presidentes dos bancos e dado carta branca para que Éder Moraes falasse e agisse em seu nome, Blairo. Que o declarante tem certeza de que os bancos, BIC Banco, Daicoval e BMG, operaram nesse sistema e que, no entanto, o que mais operou foi o BIC Banco, tendo em vista que Éder Moraes já havia trabalhado em tal instituição financeira. Se recordando ainda o declarante de que em uma conversa mantida com Éder de Moraes, esse Éder lhe confidenciou que recebia comissão dos bancos por essas operações realizadas com os bancos e avalizadas pelo Estado de Mato Grosso, que inicialmente tal sistema visava pagar as construtoras, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso não tinha como pagá-los tempestivamente no ano de 2005. No entanto, Éder Moraes, com o conhecimento dos secretários da Cinfra, Luiz Antônio Pagô e Vilceu Marchetti, e ciência e aval de Blairo Maggi, começou a se utilizar tal sistemática sempre que necessitava de recursos para a quitação de compromissos assumidos pelo governo Blairo Maggi, que, em relação ao Banco Rural, o declarante se recorda que, após se sagrar o vencedor das eleições para o governo do Estado de Mato Grosso, ficou com dívidas oriundas da campanha eleitoral majoritária no ano de 2010, sendo que tal dívida estava aferida no montante aproximado de 17 milhões de reais, sendo que, além das dívidas de campanha eleitoral, o declarante assumiu algumas dívidas do governo Blairo Maggi, atualmente ministro da Agricultura, em troca do apoio desse Blairo à sua candidatura para o governo de Mato Grosso no ano de 2010, motivo pelo qual o declarante assumiu um passivo de grande monta, que, diante desse passivo contraído, o declarante conversou com Éder Moraes na época dos fatos da Casa Civil, secretário da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, sendo que nessa conversa o declarante confidenciou a Éder de Moraes que estava pensando em contrair um empréstimo para quitar parte dessa dívida, pois sabia que Éder Moraes havia trabalhado muito tempo no sistema financeiro, tendo um bom relacionamento com os bancos, que Éder, nessa conversa, sugeriu ao declarante que efetuasse um empréstimo em face do Banco Rural, sendo que para tanto o declarante deveria criar uma expectativa com tal banco de que com o empréstimo poderia ser criada uma relação negocial entre o Banco Rural e o Estado de Mato Grosso, que o declarante concordou com Éder Moraes e pediu para ele que agendasse uma reunião com a presidência do banco, que alguns dias após essa conversa, o declarante se reuniu com a presidente do Banco Rural, Kátia Rabelo, no gabinete do declarante, acreditando que tal encontro tenha acontecido ainda no ano de 2010. Que nesse encontro o declarante deixou claro a Kátia Rabelo que precisaria pagar umas contas de campanha eleitoral, tendo pedido a Kátia um empréstimo no valor de 20 milhões de reais a 30 milhões de reais perante o Banco Rural. Sendo que na reunião o declarante informou que os empréstimos seriam implementados através de uma construtora e que, aludida à reunião, o declarante frisou para a Kátia Rabelo que esse empréstimo poderia iniciar uma relação negocial entre o Estado de Mato Grosso e o Banco Rural, que também foi conversado nessa reunião sobre a possibilidade do Banco Rural assumir a gestão dos empréstimos consignados do Estado de Mato Grosso, tendo Kátia ficado de pensar acerca do empréstimo, que alguns dias depois Kátia manteve contato com o declarante e concordou com a operação financeira, e que nessa ligação, embora o Banco Rural tenha solicitado uma garantia rural, o declarante não tem conhecimento se o Banco Rural adotou as medidas formais do banco para se contrair um empréstimo. Como verificar a capacidade econômica da empresa para quitar o empréstimo tomado? Que, com a aquiescência do Banco Rural, o declarante foi conversar com o empresário João Carlos Simoni,
com quem esse declarante mantinha uma boa relação, sendo ele proprietário da construtora Constil e Todeschini, que o declarante explicou nesse encontro para João que necessitaria contrair o empréstimo a fim de adimplir as dívidas de campanha eleitoral, tendo pedido para que João pudesse fazê-lo em nome de suas empresas, que João Carlos Simoni concordou com o financiamento, tendo ele pedido em contrapartida que os recebimentos desses recursos fosse quitada uma dívida que ele havia contraído com o aval do banco, com o aval do governo Blairo Maggi. Tendo o declarante concordado, que o declarante se recorda que o Banco Rural exigiu para concretização da operação financeira que João Carlos Simoni apresentasse uma avalista para o crédito concedido, que o declarante procurou seu amigo Vanderlei Faquete Torres, proprietário da Trimec, e pediu para que ele avalizasse tal operação, tendo Vanderlei concordado após muita resistência, que uma vez vencida as tratativas, a construtora Todeschini, representado por João Carlos Simoni, contraiu com o Banco Rural um financiamento no valor aproximado de 30 milhões de reais, dos quais o declarante acredita que se utilizou em torno de 17 milhões de reais para saldar as dívidas da campanha majoritária do ano de 2010, que o declarante repassou a João Simoni uma relação de contas e dívidas a serem quitadas, que o restante do valor ficou com João Carlos Simoni para que ele pudesse saldar essa dívida que possuía ou alguma outra dívida, que o declarante se recorda que conseguiu efetuar o pagamento no montante aproximado de 16 milhões de reais a 19 milhões de reais da dívida com o Banco Rural, que foram utilizados os retornos recebidos das obras da Copa, tais como VLT, Veículo Leve sobre Trilho, e Arena Pantanal, para saldar tal dívida.